Vamos lá. Eita. Beleza. Vamos lá, vamos aguardar a galera chegar aí, né? Aos pouquinhos o pessoal vai chegando, vai se ambientando. Pouco a galera tá chegando aí. Pessoal, vamos lá. Espera mais um pouquinho. Bom dia. Já chegando aí o pessoal. Bom dia, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado pela presença. Pessoal, vamos começar, né, com a nossa aula 4 hoje, né, de 21 aulas, tá? A gente está abordando temas relacionados a licitações públicas, né? A gente vai fazer um arrazoado completo sobre licitações, né? Para que as pessoas possam... Bom dia, bom dia. Para que as pessoas possam se ambientando, né? Se ambientando. Professor Lemartini, bom dia. Tudo bem? E aí o que acontece, doutores? A gente está aí, né? Observando algumas medidas recentes, né? Salvador vai estar aplicando lockdown, né? Se não me engano, o Pará, não, o Maranhão também está aplicando lockdown, né? E aí vocês podem estar se perguntando o que é lockdown, doutores? Olha só, a gente já tem uma lei da quarentena, né? E a lei da quarentena determina algumas medidas, né? Isolamento e também a quarentena em si, né? Doutores, olha só, o isolamento social ele está sendo aplicado para pessoas que já estão contaminadas, né? E a quarentena para pessoas que estão suspeitas de contaminação. Então o que acontece? O lockdown é uma coisa a mais a isso, porque o lockdown atinge a todos de forma indistinta, né? Então, se uma determinada cidade aplica o lockdown, o que vai acontecer? Independente de contaminação ou de suspeita de contaminação, todas as pessoas precisarão respeitar o lockdown, né? E aí vocês podem estar se perguntando, professor, mas o lockdown quer dizer o quê? Bloqueio total, bloqueio de vias, restrição de viagens. O lockdown, na realidade, é uma medida administrativa, né? Isso é direito administrativo puro, doutores. Na realidade, tudo que nós estamos vivendo, das medidas aplicadas pela administração pública, decorre exatamente da nossa matéria, direito administrativo. Então, o lockdown ele traz essa situação, né, de bloqueio total das vias. Aí vocês podem estar se perguntando, pô, mas não vou poder sair para nada? Doutores, poder sair para alguma coisa vai, mas para aquilo que for apenas essencial. A ideia do lockdown é que ninguém fique na rua, né? A gente está observando algumas cidades, né, que já determinou a questão da quarentena, né, restrição de atividades econômicas e tudo, e mesmo assim a gente está constatando pessoas caminhando pela rua, se exercitando na rua, né, inclusive pessoas que não se exercitam sem máscara. Já vem uma nova pesquisa dizendo que a questão até do vírus ele fica no ar, em suspensão no ar. Imagine aí, doutores, é uma coisa assim totalmente nova, né? Então, é por isso que eu acho que talvez a contaminação por parte desse vírus é uma coisa assim de fácil propagação. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o lockdown, né, que pelo visto, né, o estado da Bahia também vai passar a adotar algumas regiões. Salvador já anunciou hoje que vai fazer lockdowns parciais dentro do município de Salvador. É uma restrição total, tá? Então, por exemplo, você quer ir no mercado, você vai poder ir no mercado sem problema nenhum, tá? Mas você vai precisar justificar. É o que já vinha acontecendo, inclusive, na Europa. Na Europa, né, foram determinados diversos lockdowns e só podia sair na rua se a pessoa, por exemplo, na França, se a pessoa preenchesse um formulário, né, e dentro desse formulário ela informasse o que é que ela estava indo fazer. Tá? Bom dia, doutor Fernando, um abraço. Bom dia, mãe, um abraço, mãe. Bom dia a todos os presentes, meus alunos, obrigado pela presença aí também, tá? Ontem eu estava conversando, né, na nossa aula, que aí alguns que não conseguiram, inclusive, ter acesso inicialmente, né, aos conteúdos de aula. A gente está fazendo aqui
Também revisaço para os queridos alunos da FACEMP, né? E aí o que acontece, doutores? Olha só, dentro desse lockdown, você vai poder sair? Vai, mas vai ter que justificar a sua saída, né? Vou ter que viajar, mas viajar para quê? Vou ter que viajar para fazer alguma coisa inadiável. Pode sair. Agora, vou viajar porque eu quero passear. Não vai poder sair, doutores. Não vai poder sair, né? Então, na realidade, é uma medida um pouco mais tangencial em relação a essa situação da pandemia. Feitos esses breves esclarecimentos sobre o lockdown, né, e o que está por vir dessa medida mais restritiva do Estado, eu quero só dizer o seguinte: qual a natureza, professor? Natureza jurídica do lockdown, natureza jurídica de poder de polícia. A natureza jurídica do lockdown, doutores, é poder de polícia, uso do poder de polícia, instrumento que o Estado possui como uma das suas prerrogativas. E aí vocês podem perguntar, mas o Estado pode fazer essa restrição de forma geral? Doutores, percebam, toda vez que o Estado utiliza um dos seus poderes, ele sempre tem que mirar, ele sempre tem que direcionar essa sua atividade para o interesse público, né? Então, se a medida está sendo adotada exatamente para tentar segurar o índice de contaminação do vírus, perceba que há sim, né, dentro dessa perspectiva, um fundo de interesse público, né, a ser preservado, que é a diminuição da propagação do vírus, tá? Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida sobre lockdown ou outras medidas restritivas, a gente vai conversando aqui no vídeo. Mas hoje, voltando então ao nosso tema, nós estamos conversando sobre licitações. Na nossa aula passada, a gente conversou um pouquinho, doutores, sobre o dever de licitar. Fizemos o destrinchar, né, do inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, tá? E dentro dessa perspectiva aqui, né, a gente parou na nossa última aula nas entidades que não se sujeitam ao dever de licitar. Doutores, obviamente nós temos entidades que são obrigadas a licitar, e aí a gente até viu, né, a colega Josi trouxe até um mnemônico, né, o FASE, né? Fundações, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas se sujeitam ao dever de licitar, e todos aqueles que recebem recursos públicos, né? Basta ver o emprego de recurso público, o gasto desse recurso público, doutores, há um natural dever de licitar, com algumas exceções, tá? Mas o que é importante a gente ressaltar aqui, em relação a quem não precisa licitar, doutores, é uma questão até natural. A gente sabe que as empresas privadas não precisam licitar. Por quê? Porque o recurso é privado, né? Não há um emprego do recurso público. Então, as empresas privadas, elas, quando vão realizar suas contratações, elas não precisam licitar. Os concessionários de serviços públicos. Quem são os concessionários de serviços públicos, professor? Queridos, os concessionários de serviços públicos são aqueles que estão em regime de contrato administrativo, né, em representação ao Estado. Pode ser, inclusive, prestando serviços públicos, né? Quando a gente vai falar concessão, basicamente a gente está falando de serviços públicos. Então, por exemplo, transporte público municipal, né? Os transportes públicos municipais no nosso país, em regra, são realizados por particulares que recebem contrato de concessão. Logicamente, eles participaram de licitação, depois vamos falar qual é a licitação, a modalidade que deve ser feita para concessões, tá? Mas perceba, doutores, os concessionários, por serem explorados por particulares em nome do Estado, todo o recurso ali empregado é um recurso público, é um recurso voltado para o bom funcionamento do serviço público, mas são recursos privados, não são recursos públicos, né? Então, dentro dessa perspectiva, os concessionários, né, de serviços públicos, os concessionários, de uma forma geral, eles não têm o dever de licitar. Eles apenas empregam os recursos ao qual eles estão arrecadando com a exploração do próprio serviço público. Então, o transporte de ônibus, né, público, seja municipal, intermunicipal, interestadual, são todas concessões, não há exploração direta pelo Estado. O Estado sempre faz por interesse, né? Ele sempre acaba concedendo esses serviços. Isso decorre também de uma situação, né, da teoria do Estado mínimo, né, que o Estado deve se preocupar com aquilo que é essencial para o Estado, né? Então aí a gente estaria falando de segurança pública, arrecadação de tributos, ou seja, coisas básicas que o Estado deve ter para se manter, né? E aquilo
aquilo que o Estado entende que pode ser delegado, ele vai delegar para o particular. É o exemplo dos transportes públicos. Então, como ele delega para um particular, esse transporte público, ele não, quando o particular está realizando, ele não precisa licitar. Da mesma forma, os permissionários, tá, doutores? Um exemplo muito clássico de permissionários são aqueles que realizam também transporte público, mas em uma proporção menor. Por exemplo, os taxistas, né? Os taxistas são permissionários de serviço público. Eles recebem o quê? Uma autorização, uma licença, um alvará, né? Para poder atuar dentro da sua atribuição, né? De realizar transportes públicos. Mas perceba, doutores, o taxista, quando ele vai realizar esse serviço, ele também não precisa licitar, por exemplo, para adquirir o seu veículo. Ele vai lá e vai adquirir o veículo. Inclusive, quem é taxista e sabe disso, eles têm, inclusive, alguns benefícios financeiros, né, em relação à aquisição de novos veículos. Isso decorre, logicamente, doutores, pela especialidade, pela especificidade do serviço que é prestado pelo taxista. Então, a ideia é que o Estado sempre tenha permissionários no ramo de transporte, por exemplo, né, com bons equipamentos a serem disponibilizados à população. Essa é a ideia desse benefício, né, da redução do valor para taxista na aquisição de novos veículos. Tá? A ideia é que o serviço, como é um serviço público, né, ele sempre tem que ser atual, ele sempre tem que utilizar os melhores mecanismos. Então, se eu tiver uma frota de táxi, né, que é prestado por particulares, que possam adquirir seus táxis com valores menores, logicamente, doutores, nós estaremos diante de uma situação de prestação de serviço público. Tá? E, seguindo, doutores, a gente vai ver aqui também, ó, as organizações sociais, as OCIPs, em regra, não possuem o dever de licitar, tá? Também não possuem o dever, mas nós temos algumas exceções, quando a gente vai observar que nas organizações sociais e as OCIPs, elas vão utilizar recursos públicos para realizar suas contratações. Neste caso, né, como a gente tem a presença de recursos públicos a serem utilizados pelas organizações sociais e pelas OCIPs, a gente vai observar que elas, em alguns casos, terá o dever de licitar, beleza? Continuando, doutores, a OAB, né? OAB, por que a OAB está aqui como uma entidade que não é obrigada a realizar procedimento licitatório, doutores? Pelo seguinte sentido, a OAB, desde 2005, ela teve a natureza reconhecida em natureza de sui generis, né? Sui generis é aquilo que não há definição, que não há classificação, é aquilo que é única no nosso ordenamento. Por que eu estou falando isso, doutores? Porque quando a gente vai comparar a OAB com outros conselhos fiscais, por exemplo, CREMEB, CREA, CREFITO, todos esses conselhos de classe, eles possuem natureza jurídica de autarquia, e por terem natureza jurídica de autarquia, doutores, eles são considerados como entes da administração indireta, ou seja, todas as prerrogativas que é aplicado ao Estado, tudo aquilo que é aplicado ao Estado em relação a benefícios processuais, em relação a procedimentos de execução de cobrança de anuidades, tudo aquilo é regido por normas de direito público. Já a OAB, como é que funciona? A OAB, doutores, por ela não ter a natureza jurídica de autarquia, ela é considerada uma entidade independente, né? Então ela não está submissa, ela não está indiretamente vinculada a nenhum órgão público, né? Perdão, a nenhum ente público. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, doutores, a OAB, né, com o posicionamento, né, do STF sobre a sua natureza jurídica, ela não tem mais o dever de licitar. Né? Inclusive, há algumas discussões sobre a OAB, dizendo que a OAB precisa abrir suas contas. O próprio Tribunal de Contas fez uma resolução, né, salvo engano, no ano passado, para que a OAB viesse a expor as suas contas, né, mas acabou que essa decisão foi atacada no STF e foi suspensa essa obrigação, tá, doutores? Então a OAB, por enquanto, não precisa prestar contas, não, porque ela é uma entidade totalmente autônoma, né? Não é soberana, mas ela é autônoma, tá? Mas vamos lá, doutores. Então, esses são os entes que não têm o dever de licitar via de regra, tá? Queridos, vamos conversar um pouquinho sobre os princípios que regem uma licitação. E perceba, quando eu estou falando de princípios, a gente está falando de ordem valorativa. O que é isso, professor, ordem valorativa? Doutores, toda licitação, preste atenção, toda licitação
quando é realizada, ela tem que preservar esses princípios. Então, se vocês entenderem o que cada princípio quer demonstrar para a administração pública, o que é que vai acontecer? Vocês vão compreender a lógica da licitação. E é isso que o princípio vai trazer, uma lógica, uma forma de raciocinar como é que deve ser feita uma boa licitação. Tá? Então, o que é que diz aqui, doutores? Alguns princípios que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar, primeira coisa, os princípios basilares de uma licitação? Isonomia e competitividade. Isonomia, doutores, porque a gente vai ver em relação ao trato, tá? Em relação ao trato entre os concorrentes, tá? E em relação à competitividade, doutores, é que quando for realizado um edital, eu tenho que manter a competitividade franca, de forma objetiva, para que qualquer pessoa que tenha interesse em licitar, ela tenha inclusive um fácil acesso a essa licitação. Então a competitividade tem que ser respeitada. Bom dia, doutor Daniel, tudo bem? Vamos lá. Olha só, bom dia, doutora Irlen, tudo bom, minha querida? Então vamos lá, olha só, então, por exemplo, isonomia, né? A gente já acabou de falar, isonomia porque defende igualdade entre todos os concorrentes, né? Que se encontram na mesma situação, impondo que a comissão de licitação dispense tratamento igualitário a todos os concorrentes. E isso quer dizer o quê, doutores? Não é possível eu ter duas empresas em condições semelhantes e tratamentos diferentes entre elas, né? Então, por exemplo, imagine a seguinte hipótese, né? Eu estou ali em uma fase chamada fase da classificação, análise de proposta, né? Aí uma empresa, ela teve um pequeno erro material na apresentação da sua proposta, mas que não invalida a sua proposta, tá? E aí essa empresa A, ela teve a proposta aceita. E aí a empresa B, na mesma condição, no mesmo erro, não teve a proposta aceita. Isso que acontece aqui, doutores, se eu tenho uma empresa A que está na mesma condição, teve o mesmo erro, teve a proposta aceita, e a empresa B está na mesma condição, me apresentou o mesmo erro e não foi aceito, o que é que a gente está acontecendo aqui? Nós estamos violando de forma flagrante a isonomia. Então, qual é o dever da comissão? Qual é o dever do pregoeiro? Qual é o dever desses agentes públicos, doutores? Fornecer um tratamento isonômico entre esses concorrentes, né? Não os diferenciar em situações de semelhança, tá? E a gente vai ver assim, professor, mas na aula de ontem o senhor trouxe uma situação, no dia de ontem, perdão, sobre uma situação sobre as microempresas e as empresas de pequeno porte, né? E aí a gente trouxe lá, doutores, a questão dos critérios especiais de desempate entre as microempresas e empresas de pequeno porte. Doutor, aí vocês podem perguntar, mas isso não viola? Professor, isso não violaria a isonomia que eu estou agora defendendo aqui para a gente? Não, doutores, porque a gente tem a faceta da isonomia aqui, é a faceta da isonomia e igualdade material. É a igualdade material. Qual é essa isonomia, doutores? Bom dia, doutor, bom dia. Qual é essa... Bom dia, Mari. Qual é essa faceta, doutores, material? É que eu devo tratar os desiguais na medida das suas desigualdades para que eu possa igualá-los. Então, quando eu fiz ali a questão do critério de desempate especial relacionado às microempresas e às empresas de pequeno porte, percebam, é um benefício que a lei trouxe, é um benefício legal da lei, né? E dentro desse benefício legal da lei, eu estou equiparando a microempresa e a empresa de pequeno porte em condições de igualdade com empresas de grande porte. Então, isso decorre da própria isonomia. Não haveria nenhum tipo de afastamento da isonomia nesse momento, beleza? Então vamos lá, doutores. Então, o princípio da isonomia é isso, é dever da comissão do pregoeiro oferecer tratamento igualitário a todos aqueles que venham buscar um procedimento licitatório com a administração pública, tá? O próximo princípio, doutores, como eu também trouxe inicialmente, o princípio da competitividade. E aí, doutores, a busca pela melhor proposta é uma das finalidades da licitação. Desse modo, as exigências de qualificação técnica e econômica devem se restringir tão somente ao que for indispensável ao cumprimento das obrigações, previsão lá da nossa lei-mãe, né, da nossa raiz, que é a Constituição Federal, artigo 37, inciso 21 da Constituição. E aí, doutores, percebam, a competitividade defende o quê? Se eu tenho um determinado objeto a ser licitado pela administração pública
e eu vou exigir que aqueles licitantes, obviamente, demonstrem que têm capacidade técnica para realizar aquele serviço. Eu não posso fazer uma exigência que supere ao próprio objeto daquela obrigação. Então, por exemplo, se determinado município, até usei esse exemplo em outra aula, se determinado município quer fazer um asfalto, né, quer fazer uma obra de aplicação de manta asfáltica dentro da sua cidade, que vai ter uma extensão total de 5 quilômetros, doutores, não é razoável que a administração pública exija uma qualificação técnica superior a esse quantitativo de 5 quilômetros. Ou seja, não é razoável que o município exija, por exemplo, que o concorrente tenha feito de forma contínua 5 quilômetros, ou seja, uma certidão única de 5 quilômetros. Não, ele pode exigir que esses concorrentes apresentem, inclusive, certidões fragmentadas. Olha, ele fez 1,5 km em um município, fez outro 1,5 km em um município, 1,5 km, ou seja, certidões que, se somando, cheguem ao quantitativo total. E isso é preservação da competitividade. Então, quando eu tenho uma exigência de qualificação técnica que supere, que inclusive acabe afastando a competitividade, doutores, nós estamos diante de uma situação que precisa ser adotado o controle da administração pública. A gente vê aqui, né, doutor Daniel, TCM, né? Então, TCM, doutores, é Tribunal de Contas do município, né? E dentro dessa perspectiva, o que é que pode ser feito dentro dessa possibilidade? Fazer formalização de representação junto ao TCM ou até de denúncia junto ao TCM, caso a sua impugnação não venha a ser adotada pela própria administração. E aí, doutores, logicamente a administração pública tem o poder de rever, né, essas suas decisões em razão do poder de autotutela, né? Aquele poder que ela pode rever os posicionamentos que ela adotou e mudar os posicionamentos que ela teve, né, inicialmente, em razão de uma mudança de mérito administrativo, de mudança de uma conveniência, mudança... Valeu, doutor Daniel. Pô, bicho, eu vi aí, o Daniel TC vai para o Tribunal de Contas do município. Eu pensei até que você trabalhava no Tribunal de Contas, mas beleza, doutor Daniel, tranquilo. Mas me fez lembrar de um órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas do município, que nós temos a exemplo aqui na Bahia. Em alguns estados, doutores, vocês só terão a figura do TCE, né, os Tribunais de Contas do Estado, e na União nós teremos a figura dos tribunais a figura do Tribunal de Contas da União, beleza? Mas, doutor Daniel, tranquilo aí, tá? Eu pensei até que eu vi ali Daniel TCM, eu fiz associação, né? Inclusive encaixou aqui com o nosso tema, beleza? Mas qualquer coisa aí, irmão, desculpa aí, tá? Pelo equívoco. Vamos lá. Queridos, continuando, né? Então, isso é o princípio da competitividade, tá? E aí nós temos outro princípio, doutores, princípio da vinculação a um instrumento convocatório. Percebam, doutores, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é uma obrigação que deve ser cumprida tanto pela administração pública, tanto pelos particulares que irão participar daquele edital. Então, o que acontece aí, doutores? O que acontece? Percebam, dentro dessa perspectiva, a administração pública e os particulares certame, além de cumprirem as regras gerais, não podem desatender as regras e condições presentes no instrumento convocatório. E aí, doutores, aquela ideia, né, que o edital é a lei, né, é a lei da licitação. E aí, lógico, doutores, o que acontece? Quando a gente vai pensar em um edital, né, completo, a gente pensa no edital, assim, como professor, tem algum edital, né, que preserve todos esses princípios? Lógico que tem, doutores. Inclusive, a própria lei de licitações traz os itens essenciais de qualquer edital. E aí, por que eu estou falando isso, doutores? Porque quando a gente acabou de falar agora da qualificação técnica, existe qualificação técnica. Quando eu for falar de descrição do objeto a ser contratado, é desses dois principais temas, qualificação técnica e objeto a ser contratado, que geram os maiores problemas dentro de uma licitação, doutores. Por quê? Ou a qualificação técnica ela supera o razoável, né? As exigências da qualificação técnica superam o razoável, ou o objeto está tão bem descrito, tão bem evidenciado, né, de forma tão técnica também, que acaba, de certa forma, direcionando a licitação
para um ou dois concorrentes, eliminando os demais, tá? Quando eu morei no Paraná, doutores, eu trabalhava para uma empresa que licitava, né? Licitava pintura de vias, rodovias, né? Fazia aquela pintura, aquela parte de sinalização, né? Vertical e horizontal de rodovias. Daí o que acontecia? Quando a gente pegava os editais, aí tinha assim, ó, tinta tipo tal, com borracha tal, com esfera de vidro tal. A esfera de vidro é que faz a tinta brilhar, né? E aí o que acontece, doutores? Às vezes o objeto ele especificava tanto, que apenas uma ou duas empresas tinha a possibilidade de aplicar aquele material. Então a gente sempre tinha que entrar com pedidos de impugnação, né, para que pudesse ser feito, né, a adequação do objeto do edital em relação às vezes ao objeto a ser contratado e ampliando essa concorrência. Então, quando a gente observa o edital, né, que o edital ele traz essa vinculação, aí vocês podem perguntar assim, tá, professor, mas se o senhor não fez a impugnação, se eventualmente, né, no momento da impugnação não foi feito esse pedido de esclarecimento da impugnação edital, o que acontece, doutores? Aí vai ter que seguir o que está ali no edital. Você teve um momento para fazer aquilo, tá? Você teve um momento, tá? O que não pode acontecer é você observar que o edital ele teve esse erro, né, em relação ao objeto, a exigência do objeto, a qualificação técnica, e posteriormente você vinha através de um recurso administrativo, numa fase de classificação, numa fase de habilitação, e tentar modificar o edital posteriormente. Não, a tentativa de modificação do edital deve ser feita no momento da impugnação. Lógico, se estivermos falando de uma previsão editalícia que é nula de pleno direito, doutores, a nulidade você pode alegar ela a qualquer momento, tá? Então, se eu tiver um edital que de fato ele tem um vício muito grave, mesmo que eu não tenha impugnado o objeto, no recurso eu posso trazer essa matéria para que seja apreciado. Mas quando eu estou falando de questões interpretativas, questões que buscam exigências talvez pontuais ou excessivas em relação ao objeto, eu tenho um momento adequado, que é a fase da impugnação do edital, que é anterior, inclusive, né, ao recebimento das propostas. Beleza? Depois já falo dos prazos também em outra aula, tá, doutores? Mais para frente. Queridos, princípio da competitividade, né? A gente acabou de falar. Princípio da vinculação, tá? Princípio da vinculação a um instrumento convocatório, a gente acabou de falar também. Esse princípio do instrumento convocatório está no artigo 41 das licitações, tá, doutores? Princípio do julgamento objetivo. Senhores, percebam e fiquem comigo. Olha só, o que acontece, doutores, dentro de uma licitação? Quando eu digo assim, princípio do julgamento objetivo, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, que na fase da classificação, toda a licitação, doutores, toda a licitação tem uma fase da classificação. Que fase é essa? É a fase que o procedimento analisa as propostas, né? Que a comissão vai analisar as propostas apresentadas. Então, diante dessa fase de classificação, há um princípio. Qual é o princípio? O princípio do julgamento objetivo. E como é que a comissão vai fazer o julgamento objetivo dessa licitação, doutores? Ela vai fazer esse julgamento objetivo, doutores, com base no tipo da licitação. O tipo de licitação, quando vem assim, por exemplo, concorrência, modalidade, tipo, menor preço. Concorrência, tipo, menor preço. O que é que vai ser utilizado pela comissão para analisar a proposta? O tipo. O tipo menor preço está dizendo o seguinte, doutores, o que a administração busca naquela concorrência é aquele que oferecer o menor preço ao objeto ou serviço a ser contratado. Tá? Então, quando eu estou falando de princípio do julgamento objetivo, né, o julgamento objetivo da fase de classificação, ela vai estar, valeu Marcão, valeu Negão, ela vai estar de fato adstrita ao tipo de licitação. Então, quando eu vou ter vários tipos, doutores. Eu tenho tipo menor preço, licitação tipo menor preço, eu vou ter tipo técnica e preço, eu vou ter tipo técnica, eu vou ter tipo maior lance. Aí vocês vão percebendo como é que vão ser os critérios de julgamento dessas comissões, né? Eu vou ter tipo maior desconto. Então perceba, doutores, eu tenho tipos de licitações em que esse tipo, quando vier lá, vocês podem observar que toda licitação tem isso. Vai ter a modalidade e o tipo.
modalidade e o tipo, modalidade e o tipo. Então, quando eu tiver esse tipo, é exatamente sobre esse tipo de licitação que nós iremos OOPP. Não entendi, doutor Daniel. Se você puder, não sei se saiu errado aí, ou é algum mnemônico, não sei. Às vezes é um mnemônico, eu não sei, né? Mas se puder esclarecer aí, irmão. Então, assim, doutores, esse tipo, né, de licitação é que vai determinar qual o critério a comissão vai buscar para o julgamento das propostas. Se é menor preço, estou buscando menor preço. Se é técnica, doutor, isso que é técnica. Eu estou buscando o quê? Aquele conteúdo científico, aquele conteúdo artístico, né? Ou seja, eu vou analisar a licitação dentro dessa perspectiva, né? A perspectiva da técnica, né? Da melhor técnica a ser levada, da melhor técnica a ser realizada, tá? Se for técnica e preço, doutores, eu não estou só buscando tão preço, mas também estou buscando qualidade com preço. Se for a técnica do maior lance é aonde, doutores, nós veremos no leilão, quando a administração pública está realizando a venda de um bem móvel. Quando a administração pública vai realizar a venda de um bem móvel, aquele bem que ela já traz a natureza de inservível. Cuidado que inservível não é lixo, doutores. Inservível é que não atende mais os anseios da administração pública, então eu não vou mais utilizar aquele bem que aí ele é classificado como bem inservível, tá? Não, por favor, não coloque como sinônimo de lixo, importante, tá? Então o que acontece? Dentro dessa... Vou falar, eu tenho RDC sim, vamos falar do RDC. O RDC é muito importante, doutor. Pena que é uma modalidade que surgiu para obras específicas, mas a gente vai falar. Inclusive, nós iremos falar das projeções futuras para o RDC. A gente vai falar sim, irmão, com certeza. Mas o que acontece, doutores? Dentro da perspectiva, né, do tipo, eu vou ter esse princípio. Então, a administração pública ela não vai ter outro critério para analisar, ela vai ter um critério objetivo. Então, se eu tiver uma técnica para ser analisada, eu vou analisar tão somente a técnica. Se tiver uma técnica de preço, a técnica de preço. Se for maior lance, maior lance. Se for menor lance, menor lance. Se for maior desconto, o maior desconto, o preço de referência. E por aí vai, doutores. Então, é assim que a administração pública vai agir de forma clara e objetiva em relação aos seus concorrentes. Então, qualquer pessoa que vai licitar, sabendo qual o tipo de licitação, inclusive ela vai saber qual a proposta a ser apresentada, tá? Então, vamos lá, doutores. E aí nós temos, doutores, né, princípio da indistinção. Olha só, queridos, o princípio da indistinção também tem uma natureza bem interessante, porque é o seguinte, ó, veda-se com este princípio preferências quanto à naturalidade, assédio ao domicílio dos licitantes. A previsão do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, tá? Da 8666. Doutores, olha só, a indistinção, ela veda que a licitação, ela fique tão somente no local em que vai ser feita a licitação. Então, imagine você o seguinte, ó, dentre as exigências de habilitação, né, de determinado concorrente, a exigência, por exemplo, que ele tenha sede no local da licitação. Não, doutores, não pode, porque isso acaba violando o princípio da indistinção. A licitação, quando ela é feita, ela é para todos. Logicamente que haverão situações, né, que o município ele poderá fazer processos de dispensa, processos de inexigibilidade. Alô, voltamos. Perdão, doutores, pausou meu vídeo aqui. O Google entrou aqui no meio do celular, vai saber por quê, mas enfim. Acontece. Mas vamos lá, doutor, a gente estava onde? Eu estava falando do princípio da indistinção, tá? Então, pelo princípio da indistinção, que eu quero só que vocês tenham uma ideia, é que por este princípio, doutores, eu não posso restringir a competitividade a um âmbito local, tá? A exceção da dispensa, a exceção da inexigibilidade, que aí são outras situações excepcionais à realização do procedimento licitatório. Mas eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, se vocês tiverem... se vocês observarem que determinado edital ele criou uma restrição em relação à localidade a ser realizado, em regra, esse edital, né, ele tende a estar violando o princípio da indistinção. Então percebam, doutores, ó, a licitação é ampla e geral, qualquer um pode participar, basta ele, se for presencial, né, basta pelo menos ele caminhar suas propostas, né, os seus envelopes de habilitação jurídica e da proposta
que ele, inclusive, mesmo que ele não se faça presente no momento da licitação, ele vai ter sua proposta analisada, mas, por exemplo, se for um pregão presencial, ele não vai ter oportunidade de fazer, participar dos lances verbais, tá? Mas se ele encaminhar a documentação, ele vai ter que ter sim sua documentação analisada e avaliada, inclusive para fins de classificação de propostas, beleza? Queridos, princípio da inalterabilidade do edital. Olha só, a gente acabou de falar, né, o princípio da vinculação instrumento convocatório, e nós temos o princípio da inalterabilidade do edital, que é o quê? Olha, as alterações editalícias, elas devem ser feitas com muito cuidado, tá? Por que isso, doutores? Ó, percebam, qual é a regra? O edital não pode ser modificado após a sua publicação. Entretanto, doutores, se ocorrer modificação no edital que venha a alterar o objeto, que venha a alterar a habilitação, que venha a ampliar a concorrência, tá? Ou seja, mudanças que venham a modificar, ou melhor, mudanças que venham a trazer algum tipo de prejuízo. Vamos botar assim, mudanças que venham a trazer algum tipo de prejuízo àqueles que estão concorrendo. É obrigação da administração pública, doutores, republicar o edital, devolvendo o intervalo mínimo integral. Aí você fala, pô, professor, intervalo mínimo, o que é isso? Calma, que eu não falei de procedimento, doutores, mas vou antecipar aqui rapidamente. Ó. O intervalo mínimo, doutores, é aquele momento entre a publicação do edital e a abertura dos envelopes. Aí pode ser da proposta ou o envelope da habilitação. Entre esse interstício de publicação do edital e entrega dos envelopes para abertura dos envelopes, eu tenho prazos legais que devem ser respeitados. Então, por exemplo, ó, só para vocês terem ideia, na concorrência, o intervalo mínimo da concorrência do tipo menor preço, esse intervalo mínimo é de 30 dias corridos. Ele deve ser respeitado 30 dias corridos, da publicação do edital até a abertura do envelope da proposta. Agora, se a concorrência for do tipo técnica e preço, ou for concorrência para contratação em regime integral, esse intervalo mínimo salta de 30 para 45 dias. Beleza? Então, dentro dessa perspectiva aqui, doutor, eu quero chamar a atenção de vocês. Se houver a necessidade de republicação do edital e em decorrência de algum prejuízo a qualquer pessoa que esteja ali concorrendo àquele certame, haverá uma obrigação da administração pública em republicar todo inteiro o teor do edital. Agora, doutor, eu quero só chamar a atenção do seguinte, ó. Dentro dessa perspectiva, tá, de republicação do edital, tem uma tese que é trazida pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em que diz o seguinte, olha, haverá essa obrigatoriedade, doutores, né, de republicar, inclusive assim, ó, haverá o reconhecimento da nulidade de uma determinada licitação se ficar comprovado por aquele que pleiteia na justiça o prejuízo. Ou seja, doutores, o que é que o STJ ele traz? Só reconhecerei nulidade de licitação se demonstrado de forma cabal o prejuízo à parte que estava buscando participar ou que teve algum prejuízo em alguma alteração do edital. Por quê, doutores? Porque os editais, eles podem, por exemplo, trazer conteúdos. Por exemplo, eu estou lá no edital, eu faço um pedido de esclarecimento, eu não impugnei, eu pedi esclarecimento. Olha, tem uma cláusula do edital aqui, comissão, que ficou meio truncada, ficou meio dúbia, né? Eu posso apresentar a proposta assim, um assado. Então, o que eu faço? Eu manejo um pedido de esclarecimento 2 dias úteis anteriores à abertura do envelope, faço o pedido de esclarecimento e a comissão vai esclarecer como é que deve ser feita a proposta. Perceba, doutores, esse esclarecimento, ele tem tão somente o cunho interpretativo. Então, ele não modifica o edital, tá? Mas quando eu tenho uma modificação do edital, aí eu tenho que verificar, olha, essa modificação que foi feita, por exemplo, às vezes até assim, um erro de palavra, um erro de objeto, né? Essa modificação, ela traz prejuízo
a concorrência, ela afasta o princípio da competitividade? Ah, não afastou. Mantém-se, então, todos os termos do edital, segue o fluxo e vai apenas cumprir o restante do intervalo mínimo. Agora, modificou? Republica, doutores. Republica o edital. É a melhor coisa a ser feita. Quem trabalha com comissão de licitação, é sempre importante esclarecer isso. Eu sempre falo nesse sala de aula. Queridos, olha só. Quem trabalha em comissão de licitação tem que estar muito atento ao que acontece na licitação. Por quê, doutores? Porque a comissão de licitação responde de forma objetiva e solidária. Responde de forma, doutores, olha que problemão, responde de forma solidária a todos os prejuízos ocorridos de uma licitação a qual eles participaram. E isso vale tanto para a comissão quanto para o pregoeiro. Importante, doutores, isso é importante porque às vezes você está ali em determinado município e você é convidado, você vai ganhar uma gratificação, né? Alguns municípios pagam gratificações para você exercer essa tarefa, né? De participar de comissão de licitação, mas se você não souber o que você está fazendo, eu aconselho você não ir, doutores, porque essa responsabilidade é solidária, então não tem benefício de ordem, eles vão buscar o seu patrimônio, o patrimônio da empresa, enfim, né? Tome cuidado em relação a isso. Então, dentro dessa perspectiva, doutores, nós falamos então do princípio da inalterabilidade, né, do edital, com as suas circunstâncias, quando eu posso modificar e não alterar e não trouxer prejuízo aos concorrentes, eu posso manter o edital, né, com um prazo restante, o intervalo mínimo. Se trouxer prejuízo, eu tenho que necessariamente republicá-lo. E aquele que ingressar com ação judicial, buscando a nulidade da licitação, estava falando agora há pouco, o STJ tem uma tese em que é necessária a comprovação do prejuízo para se reconhecer a nulidade. Eles vão chamar isso, doutores, da tese do pars nullité sans griffe. Pars nullité sans griffe, ou seja, para que seja declarado a nulidade é necessária a demonstração de prejuízo. Se não houver essa correlação de prejuízo com a nulidade, o ato não será declarado nulo. Importante, tá? Então vamos lá, doutores. Próximo princípio, o princípio do sigilo das propostas, senhores. Sigilos das propostas. O que é isso? Você vai participar de uma licitação, você como potencial candidato a assumir aquele objeto licitatório, é importante deixar claro, doutores, aqui, que você não pode dizer para os seus concorrentes o que é que você está oferecendo em proposta. Até porque se você falar isso, em algumas licitações presenciais, né, que eu já participei, o pessoal leva assim, 3, 4, 5 envelopes de proposta na hora ali, né, numa concorrência mesmo, que entrega na hora. Ele vai e fala assim, imagina, né, o pessoal chega ali na primeira licitação, aí, cara, tudo bem, tudo bem. E aí, você vai oferecer quanto aqui? Ah, cara, eu ofereci um preço aí de 2 milhões. Ah, 2 milhões? Aí o cara pega assim o envelopezinho dele, ó. Epa, esse aqui é de 1.800.000. Pronto, vou entregar esse proposta. Olha que maravilha. O que é que aconteceu? Você, além de ter violado o princípio do sigilo das propostas, você perdeu a oportunidade de contratar com a administração pública. É um problema. Então, doutores, esse princípio do sigilo das propostas define o quê? Os envelopes contendo as propostas dos licitantes não podem ser abertos ou seus conteúdos divulgados antes do momento processual adequado. Artigo 43, parágrafo 1º das licitações. Professor, qual é o momento adequado para a abertura da proposta? A fase de classificação, queridos. É na fase de classificação que nós teremos a abertura dos envelopes, beleza? Então, fiquem atentos a isso, instrua corretamente o seu cliente para que ele não divulgue qual a proposta ele pretende apresentar para a administração pública. Importantíssimo. Porque se ele fizer isso, né, aquelas pessoas que já licitam com maior tempo, que já sabem como é que funciona o rito da administração pública, vai, na hora ali, como eu posso dizer, cobrir a sua oferta com outras propostas que ele já tem ali impresso, né? Então, quem licita sabe o que eu estou falando. Doutores, princípio da vedação à oferta de vantagens. Queridos, olha só, esse princípio diz o seguinte, alguém pode até ter raciocinado, tá massa, tranquilo, sabe o que eu vou fazer? Já que eu não sei qual é a proposta que cada um vai apresentar, eu tive uma brilhante ideia. Qual é a sua brilhante ideia? Eu vou fazer uma proposta da seguinte forma, olha, vê se cabe, doutores. Eu vou oferecer um desconto. Administração pública é o seguinte, da melhor proposta que vocês observarem aí, né, 1 milhão, 2 milhões, da melhor proposta, eu vou dar um desconto de 5% da melhor proposta. Posso fazer isso, doutores?
O que é que vocês acham? Não posso fazer isso, tá? Eu não posso ter esse tipo de proposta. E é exatamente que traz o princípio da vedação à oferta de vantagens. É a previsão do artigo 44, parágrafo 2º da 8666, doutores. Ó, esse princípio proíbe a elaboração de propostas vinculadas às ofertas de outros licitantes. Ou seja, você não pode oferecer um desconto da melhor proposta, até porque quando o edital ele é lançado, ele traz de forma muito clara e objetiva como deverá ser formulada a proposta. Então, se você formula uma proposta condicionada à melhor proposta dos outros, não vou ter trabalho não, eu vou oferecer aqui 5% de desconto da melhor proposta aí, o que der é meu. Não pode, doutores. É porque, inclusive, não pode em razão de uma violação do princípio, que é o princípio da vedação à oferta de vantagens. O próximo princípio que nós precisamos nos ater dentro da licitação pública, doutores, é o princípio da obrigatoriedade, que nada mais é de um dever, tratar-se da realização, tratar a licitação como um dever do Estado. Doutores, a nossa regra constitucional, ela é muito clara, como é assim, salvo em casos excepcionais, quais são os casos excepcionais? Salvo em caso de dispensa, salvo em caso de inexigibilidade, administração pública, para formalizar contratos públicos, eu preciso passar por um procedimento prévio. É o procedimento da licitação. Então, é exatamente isso que traz o princípio da obrigatoriedade, doutores. Previsão, novamente eu volto à remessa do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Beleza? Queridos, princípio do formalismo procedimental. O que é que diz? As regras aplicáveis ao procedimento licitatório são definidas diretamente pelo legislador, não podendo o administrador público descumpri-las ou alterá-las livremente. Esse princípio do formalismo procedimental, ele acaba sendo muito parecido com o princípio da inalterabilidade do edital. Mas aqui, doutores, tudo aquilo que eu falei sobre a nulidade do procedimento em razão dos prejuízos, é a mesma regra, tá? Não muda nada. Então, a ideia do formalismo procedimental é que as regras aplicáveis, elas não podem ser alteradas. Quer dizer o seguinte, eu não posso alterar a regra do jogo no meio do jogo, né? Imagine vocês, vai começar um Bavi, né? E o Bavi, a gente sabe que cada tempo do jogo é de 45 minutos para cada lado, né? Aí no meio do jogo, né, o Bahia está ganhando 1-0, e aí no meio do jogo, com 30 minutos do primeiro tempo, o juiz da partida fala o seguinte, olha, essa partida vai acabar em 15 minutos. Ou seja, o que é que eu fiz? Eu alterei, né, a regra do jogo, e essa alteração, doutores, logicamente, ela não poderá ser procedida. Então, isso decorre do princípio da inalterabilidade e tal, mas também do próprio formalismo procedimental, porque eu tenho que cumprir o aspecto formal, como é a forma de uma licitação. A licitação de concorrência vai ter a fase da habilitação, vai ter a fase da classificação, vai ter a fase da adjudicação e vai ter a fase da homologação. Ponto. O que eu não posso fazer? Na minha concorrência só precisa apresentar as propostas. Não precisa se habilitar, não precisa fazer nada. É só isso. Posso fazer isso? Lógico que não. Então é exatamente isso que defende o princípio do formalismo procedimental. Beleza? Queridos, e o princípio, o nosso derradeiro princípio, o princípio da adjudicação compulsória, doutores. Olha só, o que é que traz esse princípio da adjudicação compulsória? Traz, na realidade, uma natural obrigação, né? Percebo, natural obrigação da administração pública formalizar os contratos administrativos com aquele que foi reconhecido vencedor do edital. É óbvio, doutores. Imagine aí, você vai participar da licitação e aí no final da licitação vai assim, rapaz, eu não vou contratar com o primeiro, não, vou chamar o segundo. A administração pode fazer isso? Não, doutores, não, porque é uma obrigação, é uma vinculação, na realidade, né? Inclusive assim, o princípio da adjudicação compulsória, dê a compulsória como princípio da adjudicação obrigatória, tá? É a mesma coisa, o mesmo significado. Então, quando a administração pública vai formalizar determinada contratação decorrente de licitação, ela deverá fazer de forma obrigatória com o vencedor do certame. Só que daí, dentro dessa formalização da obrigação do certame, a gente vai ver, doutores, diversas nuances. Quais nuances, professor? As nuances são as seguintes, doutores. Por exemplo, eu vou chamar o vencedor, né? Aí o vencedor pode ter algumas situações em que o vencedor pode se recusar a assinar o contrato. Ele pode se recusar? Depende. Se o vencedor
ele tiver naquele período de 60 dias da vinculação do edital mínimo, né, da proposta, ele é obrigado a assinar sob pena de lhe ser aplicadas sanções administrativas. Agora, se o vencedor for convocado após esse período de vinculação da proposta, vai falar mais para frente que é a vinculação à proposta, fiquem tranquilos. O vencedor não é obrigado a assinar o contrato, ele se desonera dessa obrigação, ele não precisa mais aplicar a proposta que ele apresentou no edital. O que acontece, doutores, é que, independentemente se está o particular vinculado ou não à sua proposta apresentada, ele precisa, o Estado precisa formalizar o contrato com aquele que venceu o certame. Por quê, doutores? Se ele não fizer isso, ele acaba violando o princípio da adjudicação compulsória. Então, quando eu for formalizar o contrato, o que eu vou fazer? Vou colocar esse contrato exatamente à disposição do vencedor. Se o vencedor tiver dentro da vinculação proposta, ele é obrigado a assinar. Se não assinar, sanção administrativa, né? A gente vai falar depois da sanção administrativa, não se preocupem. E se ele não assinar e tiver fora das obrigações, né, da vinculação à proposta, o que a administração pode fazer para tentar salvar a licitação? Vai chamar o segundo colocado, doutores. Chama o segundo colocado para quê? Para que esse segundo colocado, que está ali classificado em segundo, venha assinar o contrato. Mas em quais condições? Nas condições exatas da proposta vencedora. Aí você diz, tá, professor, então o segundo também não tem interesse em assinar. O que eu chamo agora? O terceiro. E eu vou esgotando a lista de classificação, doutor, daqueles que apresentaram as melhores propostas e tiveram classificação de 3, 4 classificados ali para assinar o contrato. Eu vou fazer uma chamada dessas pessoas que estão classificadas ali, tá, nas propostas. Só que quando eu vou chamar do segundo e os demais, todos eles serão convidados a formalizar o contrato, mas na proposta do vencedor do certame, doutores. Na proposta do vencedor do certame, ou seja, a administração pública vai contratar ainda pela melhor proposta, caso um outro particular venha assumir aquela determinada obrigação. Beleza? Queridos, incidência dos princípios gerais da administração pública. Quais nós temos aqui, queridos? Nós temos o princípio da legalidade. Vocês vão observar que a 8666 ela é muito amarradinha em relação às obrigações legais, né? Então a legalidade administrativa está muito presente nas licitações e precisa ser observada, doutores. Nós temos também o princípio da impessoalidade, falamos mais cedo, né? Aquela questão de que o gestor ele não pode escolher livremente quem vai receber o contrato administrativo. Então, a licitação é um procedimento que preserva a impessoalidade. Por quê? Porque dentro da impessoalidade, essa característica da impessoalidade, doutores, eu não sei quem vai formalizar contrato com a administração pública. Na realidade, quem vai formalizar contrato com a administração pública é aquele que apresentou a melhor proposta. E dentro dessa perspectiva de quem vai apresentar a melhor proposta, eu não sei. Eu só sei que eu vou legitimar a escolha através de um procedimento administrativo prévio. Isso que é importante, então, dentro da licitação. Então, a licitação preserva também o princípio geral da administração pública da impessoalidade. Continuando, doutores. Moralidade, tome cuidado. Depois eu faço até uma aula para vocês sobre princípios gerais da administração pública, mas o que eu quero chamar a atenção, doutores, a moralidade administrativa ela deve ser vista na relação com o bom trato do gestor, com a utilização dos recursos públicos. Então, a moralidade administrativa é diferente da moral comum. Então, a moralidade administrativa, quando a gente fala assim, o princípio da moralidade administrativa é como o gestor está relacionando os gastos públicos com aquele que venceu a licitação. Tá? Deixa eu ver aqui. Os itens do vencedor que não quis assinar o contrato vão ter que ser licitados de novo ou outra empresa que também foi vencedor para fornecer. Aí, Ícaro, é exatamente o que eu falei do princípio da adjudicação compulsória. Nesse caso aí, se houver pessoas classificadas posteriormente àquele vencedor do certame, aí a administração pública vai convocar os classificados da lista seguinte. Só que esses convocados da lista seguinte, se eles aceitarem assinar o contrato, eles precisarão aceitar nas condições do vencedor que se recusou a assinar. Então, por exemplo, se a melhor proposta foi R$900 mil e o segundo colocado apresentou uma proposta de R$1 milhão, o que é que vai acontecer aqui, doutores? É que quando eu tiver negativo
do melhor classificado, que ofereceu 900 mil, eu vou chamar o segundo, que ofereceu 1 milhão. Mas esse que ofereceu 1 milhão só assinará o contrato se ele fizer na mesma condição da minha proposta de 900 mil, beleza? Então, se houver classificados, aí, doutores, ele vai chamar aqueles que estão classificados. Se não houver classificado, só tiver apenas um único vencedor e um único classificado na proposta, aí, meu caro Ícaro, a administração pública terá que refazer o edital, beleza? Até porque houve concorrência, houve interesse, tá? 2 itens de 10. Eu falo assim porque às vezes só disputa apenas 2 itens. Dentro da licitação está falando o seguinte, licitação por item, né? E aí abre a licitação, apenas 2 itens são licitados, os outros 8 não há interessados, é isso? Vamos ver se é isso aí que você está falando, irmão. Quando você vai falando aí, eu vou continuando, tá? E a gente vai trocando essa ideia. Então, doutores, moralidade administrativa, nesse caso aí, meu querido, dos demais itens que não conseguiram ter pessoas interessadas em licitar, aí eu posso ver alguma hipótese de dispensa, né? Nesse caso aí, licitação deserta, em relação aos 8 itens que não conseguiram ser licitados, ou verificar se houve algum problema em relação ao objeto a ser licitado, se houve uma especificação exagerada do objeto, se não foi sucinto, claro, objetivo, ou se não há fornecedor na região também, né? Então a gente tem que ver essas circunstâncias para verificar o que a administração vai realizar, né, nesse caso, dos 8 itens que não tiveram interessados, beleza? Moralidade, doutores, moralidade, então, bom trato com dinheiro público. E a publicidade, doutores, dentro da perspectiva das licitações, a publicidade é um fator importantíssimo, então eu preciso realizar divulgações da licitação. Atualmente nós temos a internet, que é uma ótima ferramenta de publicidade. Então o que acontece? O que os municípios realizam? Eles vão ter que divulgar, né, no seu diário oficial, mas também em um jornal de circulação local. Isso não houver esse jornal de circulação local, um jornal de circulação regional, tá? Só que aí perceba, a 8666, ela é uma legislação de 1993, né? Então a internet ainda estava engateando no país, doutor. Então, logicamente que já há recomendações do Tribunal de Contas que essa publicidade na internet atende os requisitos da lei. Logicamente que eu não vou ficar adstrito tão somente ao Diário Oficial, mas eu posso pegar, por exemplo, e noticiar a intenção de licitação em jornais eletrônicos sem problema nenhum, beleza? Queridos, então, hoje, né, nós conversamos então sobre os princípios que se aplicam à licitação pública, né? A gente já está aqui com 57 minutos, faltam 3 minutinhos para encerrar nossa live. Aí amanhã, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar dos tipos de licitação, como é que funciona os tipos de licitação, critério, que a gente vai abordar um pouquinho mais sobre o critério subjetivo de análise, tá? De decisão da comissão ou do pregoeiro. E eu agradeço, doutores, agradeço a presença de vocês, meus queridos alunos, né, que apareceram aí. A gente conversou ontem na nossa aula, né, para vocês virem aqui, revisar um pouquinho também a matéria. Ao pessoal que fez os questionamentos, tá, os presentes aqui, que são de outras regiões. Galera, brigadão aí pela participação de vocês, tá? Amanhã, novamente, às 7h37, nós estaremos aqui ao vivo, né, com vocês. E com o tema amanhã, a gente vai abordar os tipos de licitação. Deixa eu ver aqui. E já vamos começar a conversar sobre as modalidades licitatórias. Vamos começar a destrinchar concorrência, tomada de preço, convite, leilão, pregão, consulta e por aí vai, doutores, tá? Então a gente vai começar a entrar propriamente na análise das modalidades e vamos conversar também sobre os tipos de licitação, beleza? Agradeço imensamente aí a presença de todos vocês. Que tenham um ótimo dia, um dia abençoado, né, doutores? E com fé em Deus, amanhã estaremos aí juntinhos novamente para conversarmos mais um pouquinho sobre licitações, beleza? Queridos, forte abraço a todos, que Deus abençoe imensamente e até amanhã. Valeu? Tchau, tchau.